Olá, seja bem-vindo ao Desafio da Leitura Bíblica. A tarefa primária de qualquer pessoa que ensina a Bíblia é explicar o que o texto quer dizer. É impossível aplicar a palavra de Deus a menos que a entendamos. Na verdade, quanto melhor você entende, melhor a aplica. Agir de acordo com o que Deus disse indica que se entende aquilo que ele disse. É por isso que o segundo passo em seu método de estudo bíblico é a interpretação. Aqui você irá responder a seguinte pergunta: o que significa? Em Atos capítulo 1, verso 8, temos a história de Filipe e o eunuco etíope, em que ao se aproximar da carruagem do eunuco, percebe que ele está lendo um trecho do livro do profeta Isaías. Então Filipe pergunta: entendes o que lê? Filipe fez a pergunta certa, tanto que a resposta do eunuco foi: como poderei entender se alguém não me explicar? Veja que este homem tinha uma porção das Escrituras, mas precisava de ajuda para entendê-la. Veja aqui o processo de interpretação, em que Filipe ajuda o homem a ganhar percepção naquilo que o texto queria dizer, e depois de entender, ele foi capaz de agir e colocar a fé em prática. Veja que o passo da interpretação ajudou literalmente a levar o Evangelho para a África, a terra do eunuco. Todo o livro da Bíblia tem uma mensagem, e toda mensagem pode ser entendida. Para muitos, a Bíblia é cheia de enigmas, porém, Deus pretende que seja uma revelação. Ela tem propósito e significado, e Deus quer que você a entenda. A questão é: o que quer dizer significado? Cada um tem a seu próprio modo, sua forma de interpretar a Bíblia. Duas pessoas, ao olhar para o mesmo texto, surgem duas interpretações. Elas, inclusive, podem ser opostas. Mas, sendo assim, poderiam as duas estar corretas? Se você seguir a lógica, verá que não. Na verdade, para elas, o significado do texto não está no texto, mas em suas reações ao texto. O significado aqui se torna puramente subjetivo. Por outro lado, há boas razões para se discordar na interpretação de uma passagem. Veremos isso em posts posteriores. Se queremos realmente interpretar corretamente a Bíblia, precisamos entender o seu significado. Não é o nosso pensamento lido no texto, mas a verdade objetiva de Deus lida no texto. Deus revelou sua mente na palavra. Deus teve uma mensagem específica em mente quando registrou sua porção do texto. Podemos dizer que este passo também pode ser chamado de recriação. Você se coloca no lugar do autor e tenta pensar como ele, sentir o que sentia e decidir como ele decidia. Precisamos perguntar o que significa para o escritor antes de perguntar o que significa para nós. Sendo assim, como a interpretação se relaciona com a observação? Lembre-se que na observação respondemos à pergunta: o que vejo? Ali desenvolvemos os alicerces do estudo bíblico. Agora vamos desenvolver a interpretação. Na observação, escavamos. Na interpretação, construímos. A qualidade de sua interpretação dependerá da qualidade da sua observação. Por que temos de interpretar a Bíblia? Por que não apenas ler e então praticá-la? A questão é que o tempo e a distância lançaram barreiras entre nós e os escritores bíblicos, e isso bloqueia nosso entendimento. Veja algumas dessas barreiras. Barreira de linguagem. Para entender uma língua estrangeira, você precisa aprender a disposição mental, a cultura, a visão de mundo daqueles que falam a língua, se realmente quisermos entender o que estão dizendo. Assim é com a Bíblia. Temos excelentes traduções da língua hebraica, grega e aramaica, nas quais a Bíblia foi originalmente escrita. É por isso que o processo de interpretação envolve um dicionário da Bíblia e recursos semelhantes. Temos de recuperar as nuances do significado que as palavras traduzidas sozinhas não podem transmitir. Barreira cultural. A linguagem é sempre restrita à cultura. A Bíblia é o produto e a apresentação de culturas que são dramaticamente diferentes da nossa e que divergem entre si. Temos então de reconstruir o contexto cultural nas áreas da comunicação, transporte, comércio, agricultura, profissões, religião,
percepções de tempo, entre outras coisas. Aqui, o papel da arqueologia é fundamental. Barreira literária. Os gêneros literários da Bíblia são bastante diversos e exigem abordagens vastas e diferentes. Não podemos ler um livro poético da mesma forma que um livro profético ou histórico. Em posts posteriores, trabalharemos sobre os diferentes tipos de literatura. Barreira da comunicação. Mesmo que o próprio Deus esteja falando através da Bíblia, encontraremos dificuldades para entendê-la. Somos seres finitos e, por essa razão, nunca saberemos o que se passa na mente de Deus. Assim, temos de estabelecer objetivos limitados em nossa interpretação da Bíblia. Interpretar a Bíblia pode lhe trazer problemas, mas vale a pena. Mas podemos interpretar a Bíblia? É possível entendê-la? Veremos que sim. Mas você precisa saber que encontrará dificuldades. Nem sempre você irá responder a todas as perguntas, pois há coisas reveladas e coisas que nos são encobertas pelo Senhor. Muitos ficam pasmados pelo fato de não podermos explicar tudo o que está na Bíblia. A questão aqui é o fato de que somos limitados em nossa compreensão. Estamos lidando com um Deus ilimitado. Sua sabedoria está acima do nosso entendimento. Além do mais, se tivéssemos todas as respostas, não precisaríamos de Deus. Por isso, não se enrosque por causa de perguntas sem respostas e problemas que surgem em seu estudo bíblico. O milagre está em que você consiga entender as coisas essenciais que Deus quer que você entenda para a sua salvação eterna e para a sua vida diária. Isso nos leva a uma quinta barreira no entendimento do texto bíblico: o problema da interpretação falha. No próximo post falarei sobre isso.